Capacitismo. Regionalismo. Etarismo. Quais as jornadas? Quais as jornadas possíveis? Banho de diversidade. Diversidade. Banho de diversidade. APP Plural. Eu falei bom dia para você ainda hoje. Eu gostaria de agradecer nossa diretoria de diversidade, a Alina, o Jeff, a Fabi, a Helenice, Martinha, que daqui a pouco já vou chamá-la aqui, Bento e o Lupe. Também gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Márcio Arruda, a MT, Adão, o Edu, a Mel, a Dai, que está diretamente lá da Polônia. Muito obrigada, gente, por toda essa audiência nessa manhã. E agora eu vou chamar Martinha para continuar e encerrar nosso último painel. Bom dia, Martinha. Meu Deus, bom dia, Cris. Que responsabilidade de encerrar esse evento. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para todo mundo, foi excelente. Bento, eu acho que a gente precisa retomar agora aquele projeto que a gente pensou lá em, sei lá, acho que 2015, eu não sei, de diversidade, fazer aquele hub de diversidade cultural. Acho que faz todo sentido, vamos pensar, na época era uma ideia maluca, hoje faz muito sentido. E estou aqui, né, Cris, para falar sobre diversidade etária. Agora é comigo, Brasil! Venham, Brasil e mundo. Venham, o seguinte, gente, muita gente pergunta por que falar sobre diversidade etária. Desculpa, eu fico olhando para a TV, mas não é. Para olhar para a câmera. Muita gente pergunta por que falar sobre diversidade etária. Mas vamos pensar que na década de 1970, eu era criança e a população 60 a mais era de 1 para 10. Em 2060, de acordo com a pesquisa que o nosso convidado vai mostrar aqui, em 2060, esse número vai ser de 1 para 3. Então, eu acho que é um assunto bastante premente. A gente precisa falar sobre isso. As empresas precisam entender o que está acontecendo, a sociedade também precisa entender o que está acontecendo, e eu queria já levantar uma bola aqui, antes de trazer todo mundo para a roda, porque a gente associa muito a palavra velho a uma coisa depreciativa, né? Quando a gente fala, dizem que não tem idade para ser velho, né? Que uma pessoa pode nascer velha, porque a gente coloca velho no lugar do sem graça, do cinza, do apagado. Então, acho que cabe a nós, que agora somos velhos, mudar essa semântica. Bom, para começar, eu sou a pessoa do papel também, eu sou muito digital, mas adoro um papel, então eu vou usar aqui uma cola para chamar o nosso palestrante que vai apresentar a pesquisa Diversa Idade. Ele é o Leonardo Moura, ele atua como gerente sênior de inteligência de mercado e planejamento na Globo, na unidade de variedades, e é responsável por marcas como GNT e Viva. Ele é mestre em comunicação social pela Faculdade Casper Libero, e lá ele também já foi professor de pós-graduação. E ele é autor de conteúdo de marca, Os Fundamentos e a Prática do Branded Content. O Léo vai compartilhar com a gente uma pesquisa produzida pelo Grupo Globo, chamada Diversa Idade. Léo, é um prazer enorme ter você com a gente aqui. Está com você. Obrigado, Marta. Obrigado, APP, aí, pelo convite. Bom, eu vou compartilhar minha tela e fazer a pergunta clássica aqui, né, desde 2020, se vocês estão vendo a minha tela. Sim, estamos vendo sua tela. Léo, diga. Não estamos vendo sua tela ainda. Desculpa, Léo, não estamos vendo sua tela. Agora estamos vendo sua tela. Agora está. Tá bom. Está vendo a tela aqui da pesquisa? Então, sim. Mas antes de você continuar, eu queria te pedir um favor, e eu faço depois, quando eu entrar na próxima vez, para você fazer sua audiodescrição, por favor. Minha audiodescrição, o que seria até? Me explica, por favor. Estamos no evento de diversidade, esse termo eu desconheço. Vamos lá, adoro essa oportunidade. Vamos lá.
você vai dizer quais são suas características físicas, Tá qual é bom. o ambiente em que você está. Tá bom. Então, eu sou uma pessoa, eu uso óculos, eu tô com uma barba por fazer, eu sou branco, meu cabelo é preto, mas ele já tá grisalho. É, eu estou aqui no ambiente que é um escritório aqui da minha casa, estou trabalhando hoje em home office, tenho esse privilégio, né, que não é uma característica de todo mundo. Estou com uma camisa azul e acho que é isso. Fiz corretamente? Fiz corretamente, Léo. Perfeito. Então tá bom. Ótimo. Manda ver. Obrigado. Eu faço na minha próxima entrada, eu faço a minha audiodescrição. Legal. Tá bom, gente. Obrigado aí mais uma vez, então, Marta e APP. Essa pesquisa, na verdade, ele é um estudo e ele é feito a partir da parceria com dois institutos. Um deles é a Hype 50+, que todo ano faz uma onda, né, entrevistando pessoas com um recorte etário que nos ajude a compreender como vem envelhecendo o Brasil e a própria América Latina, sei que a Hype está fazendo agora, vai lançar em breve um novo estudo, e a Casa Sêmio, que é um instituto de semiótica liderado por professores da USP, que nos ajudou a traduzir isso para o audiovisual. Estava vendo o vídeo antes que antecedia essa palestra aqui, falava que a gente precisa traduzir isso para o audiovisual, e porque, como marcas, como agentes de propaganda, somos todos produtores simbólicos. Então, por isso que é tão importante a gente compreender a diversidade e traduzir isso da forma correta em representatividade no audiovisual. Muitas marcas e muitos setores estão avançando nesse tema e a gente, enquanto Globo, precisava avançar também, já que somos um produtor simbólico. Então, isso precisa estar em perspectiva e como vocês falaram, né, a diversidade também, ela é etária, acho que está claro aqui para esse fórum, para esse grupo, e como a Marta estava falando, o Brasil vai ser um dos países mais velhos do mundo a partir de 2050, né? Seremos um em cada 3 com mais de 60 anos, esse envelhecimento ele vem desde agora, assim. Então a gente precisa entender e estar preparado, porque não é que isso vai se refletir em negócios, né? Mas se reflete desde já. E a gente vai entender um pouquinho aqui por quê. Algumas marcas já estão mais sintonizadas em relação a isso, na sua produção simbólica, e há exemplos muito bons, assim, por acaso nem está aqui, mas vocês pode ser que vocês estejam acompanhando o Big Brother Brasil, e a campanha da Avon, que está no BBB, na escalada ali do BBB, é uma campanha, assim, muito exuberante, e eu acho excelente até, porque está tudo ali. E é uma campanha que privilegia o recorte racial negro, mas tem algumas moças, né? Tem uma mais velha até que me marca, porque ela aparece nos diferentes filmes da campanha. Em um ela está com cabelo grisalho, no outro ela está com cabelo azul, e acho muito interessante a forma como eles incluem isso na representação. E há alguns outros produtos publicitários, há alguns outros produtos, né, de puro entretenimento, como The Voice+, na Globo, como Decora, no GNT, que agora vai ser todo focado em lares multigeracionais. E é aí que a gente consegue entender aonde quer entrar essa população de mais de 50 anos hoje e como é que ela quer ser compreendida. Porque os papéis simbólicos para essa população foram muito empobrecidos ao longo dos anos. Né? Por que foi empobrecido? Né? A gente foi associando, vou até passar, depois eu volto nesse chat, a gente foi associando um pouco ao jovem, à juventude, isso é um cacuete mundial até, muito da indústria publicitária também, o jovem como potência, o jovem como produtivo, interessante, é onde a gente mira para a gente entender as tendências que a gente precisa se calibrar, né, de acordo com essas tendências, e está tudo certo. Só que o idoso não foi poupado de papéis que foram associados ao declínio, a um fardo, a um custo até para a sociedade, algo que a gente não quer ser. É claro, gente, quando a gente está mais velho, a gente se aproxima da finitude. Ninguém gosta da finitude. Isso é um fato. Mas negar também que isso acontece é muito injusto, sobretudo nesse momento onde está entre essa população o esteio econômico e emocional das famílias brasileiras. Isso vale para todas as classes. Talvez esse tenha sido o principal, não é de hoje que a gente estuda isso na Globo, mas foi um dos principais achados que a gente teve ano passado,
nesse período de pandemia, onde há uma coisa que é histórica entre os lares C, D e E no Brasil, dividir o mesmo teto e todo mundo da mesma família colaborar ali para todo mundo poder comer, né, trabalhar, se locomover, ter acesso à saúde, educação. Isso aconteceu muito a partir do ano passado, mais ainda entre as classes A e B. Então, quem paga o ingresso do Rock in Rio, a AMB Morumbi, né, essa população mais velha, já que a perda de renda ela é algo que está aí no país e ela acontece hoje a partir de em todas as classes sociais, todo mundo deve estar sentindo aí os efeitos da inflação, e acontece sobretudo entre os mais jovens. Isso traz desafios enormes para a gente, como produtor simbólico, traz para todos os setores também. Por quê? A expectativa de vida ela é maior, né? É cada vez maior. E a taxa de fecundidade cai. Então, isso gera, por exemplo, a gente sabe, essa pressão, por exemplo, só para exemplificar o setor público na Previdência, né? Não teremos Previdência, o que tudo indica, o país mais organizado na Previdência é o Uruguai, até que, se eu não me engano, acho que em 2040 também não vai conseguir também se sustentar. Então, como é que a gente se organiza para ter um futuro que seja mais inclusivo, já que estaremos cada vez mais velhos, e desde já privilegiar essa população mais velha, que não é representada simbolicamente, né, na publicidade, em alguns conteúdos audiovisuais. Como é que a gente privilegia essa população que hoje, gente, é passadora de cheque mesmo, assim, porque ela está financiando os sonhos, as necessidades e os lares das famílias. São novos tempos, é tudo agora, e a gente precisa entender que por que esses 50 anos de agora, esses 60 anos, esses 70 anos, 80 e por aí vai, não são nada de novos 30, novos 40, não é nada disso. Os 50 são os novos 50, os 60 são os novos 60, os 70 são os novos 70 e por aí em diante, porque essa população que envelheceu agora, ela foi uma das fundadoras desse conceito de juventude, até que a gente se viciou um pouco, né? E entende hoje como muito atraente. Porque na década de 60, essa população, ela estava ali mais ou menos no contexto de mundo, né? Pós-guerra, estava ali, era jovem, né? Muitos universitários, eles tinham que escolher, se brancos, né? Eles tinham que escolher entre embarcar, né, numa sociedade ali, né, com viés mais capitalista, ou então se engajar numa causa operária, né, mais distante um pouquinho camponesa. Então, esse era um pouco do viés economicista do mundo, que ainda é até hoje, né? E você, ali naquela época, você tinha que, de fato, escolher um pouco, né, que bandeira você ia levantar, que causa você ia levantar. O que a população, né, com recorte branco faz, né, aqui no Ocidente? Faz um opt-out, quase diz. Não me identifico com isso, quero fazer outras coisas, quero reinventar esse conceito de juventude, quero explorar outras camadas da mente, quero ter uma vida mais hedonista, porque isso faz parte da vida, né? Ter muito prazer. E outras populações, como as LGBTQIA+, da qual faço parte, população negra, estavam naquela época buscando o quê? O opt-in, assim, né? Queriam representação, queriam inclusão também, no universo corporativo, no universo dos negócios. Então, estavam buscando isso. Não eram jornadas que começavam naquele momento, né? Eram novas jornadas, sobretudo das populações negras, das mulheres, né? Da população LGBTQIA+. A gente fala mais disso porque é o que a gente entende desse espectro de diversidade, que é muito amplo, está além da maturidade, do regionalismo, do recorte racial, ele é muito amplo. Só que esses são os mais organizados e eles tocam mais os nossos negócios. É por isso que os nossos olhos abrem mais para esses movimentos. E por isso, gente, que é importante nesse momento a gente abrir o olho, porque essa população que envelhece agora, ela vai envelhecer questionando. E não vai aceitar ser relegada e ser colocada em visibilidade. Então, se eles construíram patrimônio, construíram renda, né? Imagino que vocês convivam, você não tem aqui gerações também mais jovens, geração Z e a geração dos millennials, como foi, né? E como é ainda difícil gerar renda, adquirir patrimônio. Isso está mais relegado às populações que vieram antes. Então, essas populações que vieram antes e questionaram também o conceito de juventude na época, questionam hoje também o conceito de velhice e
com uma grande vantagem, né? Dinheiro. Então, não vai ser tão simples, né? A gente, enquanto mercado, né? Falando aqui, né? Enquanto nós, não dá para a gente inviabilizar a população mais velha. Apesar de produtiva, essa população, ela não se sente representada e elas vivem também o desafio da empregabilidade e, apesar de muitos terem conseguido, né, aposentadoria e terem renda, essa renda que financia os lares multigeracionais, ainda assim, elas têm medo desse futuro. Porque se elas não são incluídas, né, não são empregadas, como é que elas precisam continuar gerando renda, e como é que elas fazem isso, né, para poder pagar a faculdade, né, os sonhos dos mais jovens, a creche da filha que perdeu o emprego, né, então a creche do filho da filha que perdeu o emprego, dos netos, como é que ela faz isso se ela não tem esse acesso? Então a gente precisa ampliar essa representação como produtor simbólico, que é isso que mexe também e muda também a sociedade como um todo. É por isso que é tão importante para a gente da Globo estudar isso. Depois dos baby boomers, né, veio essa geração que a gente chama de geração X, a geração que a gente chama muito de sanduíche, que é um conceito muito importante também para a gente como negócio, porque essa é uma geração que alguns pensadores até chamam de nem-nem, né? Nem tão velha, nem tão jovem, ou ele é a juventude ainda do envelhecimento. É uma geração que faz a conexão entre os mais velhos e os mais jovens. É aquela geração que ela tem menos filhos, já assume alguns componentes mais narcísicos, já se declara, né, homossexual com mais frequência, e tem lares mais nucleares, mas o principal dela é que ela faz essa conexão entre os mais velhos e os mais jovens. É aquela que né, filha, como é que eu peço um iFood? Como é que eu logo no Globoplay? Ah, é assim. Ah, entendi. Olha aqui, pai, como é que o senhor pede um iFood? Então, ela é fundamental também para ela ser privilegiada nos nossos negócios, na comunicação, porque ela faz essa ponte. Toda vez que a gente roda a agência anunciante apresentando esse estudo, gente, não é para a gente focar os nossos planos de comunicação só nos mais velhos, não é nada disso, não é sobre isso, mas ele precisa ser transversal, porque é importante que essa conexão, que ela já existe fisicamente, ela exista também no campo simbólico. E ela existe fisicamente, gente, porque as pessoas, né, tiveram que devolver apartamentos, porque não estavam podendo pagar, né, tiveram crises também domésticas e tiveram que sair de suas casas, tiveram que ressignificar seus lares, ou por uma questão emocional também, não deram conta de ficarem sozinhos também nesse período, né, desde 2020 para cá, e voltaram a conviver em lares multigeracionais. Esse conceito do ninho cheio, de novo, ele não é novo, tá? Ele é algo presente historicamente no nosso país, nas classes sociais mais jovens, só que ele passa a ser um fenômeno mais frequente entre as classes A e B. Certamente vocês têm essas histórias, conhecem alguém, se não, vivem isso também entre os seus lares. Então, as populações mais velhas, elas são o que a gente chama de esteio financeiro e emocional desses lares. Elas trazem esse alicerce e essa segurança. Eu lembro no final de 2020, a Fernanda Montenegro, ela mandou uma mensagem para a gente lá no nosso núcleo lá de variedade na Globo, né? E ela falava isso, gente, estamos na perspectiva de uma vacina. Mas ela falava assim, nossa, quando lançar a bomba atômica, ali no pós-guerra, eu falei, o mundo vai acabar. Aquilo trouxe uma tranquilidade, porque para a minha geração, por exemplo, era o fim do mundo também, essa pandemia, né? Trouxe muita ansiedade nesse sentido, e ouvir alguém que já passou por coisas tão drásticas quanto, nos pôde trazer alguma tranquilidade. Então, isso que se chama de esteio emocional, né? E esse papel das gerações mais velhas, a unir as nossas gerações também, e esse convívio, ele é extremamente saudável, produtivo, né, e afetivo para todo mundo. Todos nós precisamos ter os nossos mentores mais velhos, nossos mentores mais jovens, e esse convívio e criar esses espaços de convívio em lares, em espaços públicos, narrativas que possam ser assistidas e consumidas por mais pessoas também, e ambientes seguros no espaço digital também, para esse convívio de geração, é o que essa população mais velha ela quer.
que a troca intergeracional, gente, ela é fundamental aí para a gente enquanto indivíduo e para a gente enquanto negócio. Aprofundando mais um pouquinho aqui nos impactos da pandemia, infelizmente, esse gap entre ricos e pobres se acentuou, ele é algo que se acentua no mundo, sobretudo no nosso país, que tem isso historicamente, e alguns respiros ali, né, onde a gente pôde distribuir melhor renda, isso vem se reacentuando agora, são mais de 23 milhões de brasileiros aí sem renda nenhuma, são mais de 100 milhões aí, né, que não têm renda fixa, que estão endividados, que precisam se virar aí para poder comer, isso ficou mais acentuado. Então, isso vai impactar a gente de uma forma ainda mais drástica. Então, de novo, como é que nesse cenário a gente privilegia, a gente trata com equilíbrio e com cuidado a população mais velha, que acaba sendo esse financiador aí das necessidades básicas das suas famílias e segue buscando diversificação de renda, diversificação de investimento. Tem todo um cenário aí também entre essa população. Eu lembro do Dilmas Moura, uma vez que a gente apresentou esse estudo para influenciadores de 50 a mais, ele até falava, nossa, quando eu falo de investimento financeiro, o meu canal no YouTube, ele é um homem, acho que ele tem mais de 65 anos, precisa ser diferente, porque eu não posso esperar 5 anos. Então, quando eu penso em investimento financeiro, é uma outra temática, é uma outra pauta. E olha, então, como tem espaço para a gente poder equilibrar essas narrativas. Esse abismo social, né, e a pandemia, ela não pegou as classes sociais da mesma forma, como eu falei, enquanto as classes A e B olhavam mais para casa, para o lar, os homens voltavam-se mais para dentro, cuidavam da saúde, aderiram à telemedicina, as classes C e D precisavam escolher, né, cada vez mais entre comer ou pintar o cabelo. Então, a gente vê isso daí, como é que a inflação também pega, sobretudo, as populações mais pobres, se acentua entre as populações mais pobres, que têm menos renda, têm menos emprego CLT, isso acaba também sendo agravado pela pandemia. Para fechar aqui, gente, dentro do nosso universo audiovisual, a TV aberta, ela está no dia a dia dessas pessoas, a TV por assinatura também. 50% da audiência da TV aberta, a TV por assinatura, ela é de pessoas com mais de 50 anos. Então, a gente tem muita entrada, né, nesse universo, enquanto Globo. Só que a gente precisa ampliar, a gente precisa trazer emancipação para os papéis do idoso na publicidade. Tem alguns exemplos que alguns assim, tratar de uma forma melancólica, ou como se a idade fosse uma profecia autorrealizadora. Nossa, quando eu envelheço, fico com o cabelo branco, murchinho. Não é exatamente assim. A gente precisa ampliar os papéis do envelhecimento. Cada um envelhece como quer, fazendo o que quiser. A gente, há 10 anos atrás, a GNT, quando foi aprofundar mais a jornada feministas, a gente compreendeu muito isso. Não é sobre colocar alguém no papel, né, numa caixinha. Mulher tem que ser boa mãe, boa de cama, cozinhar bem, não é só fazer yoga, não. Cada um faz o que quer, né? Cada um pode ser da forma que quiser, então ampliar esses papéis é o que nos cabe como produtor simbólico. Não glamorizar a idade, que é algo que é muito feito pela moda, não é sobre isso. Nem todos vão envelhecer com glamour, com dinheiro, muito pelo contrário, a gente precisa acolher de outra maneira. De jeito nenhum a gente quer trazer a velhice performática, né? Do cara que é mais velho surfando, ou da velhinha que salta de paraquedas. De novo, quando a gente faz isso, a gente valoriza de novo a juventude. E não é dessa forma que essa população ela quer ser incluída. Ela precisa se entender, ela precisa ver representações, talvez você esteja acompanhando a novela das 9, que é um ótimo exemplo disso, ou o The Voice+, que é assistido por todas as famílias, como é que ali você consegue ter um leque, um espectro de representações que ele é muito mais plural e muito mais rico. A gente envelhece quando a gente nasce, seguiremos envelhecendo. A gente, como produtor simbólico e publicitários, né, precisamos ampliar essa representatividade e essas aparências de emancipação. Isso vale para qualquer camada que a gente se propõe a atender nas representações. Meu papel hoje aqui é falar dessa população mais velha. A Cleta aqui também vai aprofundar isso com muito mais propriedade, porque estuda isso já há muito tempo, foi nosso parceiro aqui nesse estudo. E é isso, gente. Agradeço aqui esse espaço e esses são os meus contatos. Obrigado. Léo, você trouxe tanta informação importante, eu só posso agradecer muito por essa pesquisa, ela realmente, acho que você ter dados para trabalhar é fundamental sempre, e isso representa muito para quem atua nessa área, para quem tem isso como causa.
Muito, muito obrigada. Eu queria, como eu disse, né, antes de chamar os nossos convidados, eu queria fazer a minha audiodescrição. Então, meu nome é Marta, eu sou uma mulher de 55 anos, uma mulher de pele branca, eu assumi os meus cabelos brancos, portanto, o topo da minha cabeça é grisalho e a ponta é um confuso de castanho, mas é mais ou menos isso. E eu uso óculos, estou vestindo um vestido cor de laranja. Eu queria agora convidar a nossa turma que vai participar do painel, uma turma que me dá muito orgulho, e eu vou chamar por ordem alfabética, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, quando entrarem, fazerem a audiodescrição. Por que ela é importante? Vocês devem ter visto durante todo o evento, nós temos aqui intérpretes de Libras. Obrigado, Diego. Obrigado a Bruna. Obrigada, Bruna. E a audiodescrição, ela serve para os deficientes auditivos. Desculpe, a leitura de Libras, ela serve para os deficientes auditivos. Quando a gente faz essa audiodescrição, nós estamos falando com os deficientes visuais, tá? Então, é por isso que ela é importante de ser feita. Bom, vamos lá, então. Vou chamar em ordem alfabética, como eu falei, e a primeira convidada a entrar na roda é a Cléa Clory, e eu vou, de novo, pegar a minha colinha, porque o negócio é grande. É o seguinte, a Cléa, ela é sócia do Hype 50+, ela é fundadora do Silver Makers, é formada em comunicação, tem especialização em marketing de serviços. Ela atuou por mais de 30 anos em agências de publicidade e ingressou no Hype em 2016. De lá para cá, ela participa de várias jornadas envolvendo o tema longevidade e envelhecimento. Ela liderou projetos de aceleração de impacto com o tema de longevidade, ela é palestrante e mentora de startups com negócios voltados para a longevidade, e, para nossa sorte, como o Léo bem disse, ela é uma das coordenadoras dessa pesquisa que acabou de ser apresentada. Cléa, um prazer enorme ter você com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olha, o prazer é meu. Eu quero agradecer vocês, agradecer você, Marta, agradecer a APP. Como você mesma falou, eu trabalhei muitos anos em agência, então para mim é um prazer enorme estar aqui. Bom, a minha descrição, eu sou uma mulher cis, eu tenho 60 anos, tenho os cabelos castanhos, porque eu tinjo o cabelo, eu tenho a pele branca, eu estou vestindo uma blusa verde, meio estampadinha assim, e uns brincões aqui. Então, e muito obrigado por ter essa oportunidade. Obrigada, Cléo. Eu vou agora chamar para a nossa roda a Fran Winandi. Espero que eu tenha falado certo, Fran, você me corrige. A Fran é psicóloga com MBA em RH, mestrado em administração de empresas. Ela é sócia da Acalante Services, pesquisadora na área de diversidade etária, responsável pelo blog Etarismo, palestrante e professora de pós na área de etarismo, de diversidade etária e de integração geracional. Ela é consultora em diversidade etária e autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, da editora Gulliver. Ou seja, eu estou absolutamente muitíssimo bem acompanhada. E eu queria começar essa conversa com vocês. Desculpe, Fran, pedindo para você primeiro fazer sua audiodescrição. Ok, bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de te agradecer, Marta, agradecer a Pepe e todo mundo que está aqui. Bom, eu sou uma mulher loira, de olhos azuis, eu estou usando óculos, tenho a pele branca, estou com um vestido preto e um colar colorido para cortar um pouco, né, o preto da roupa. Acho que é isso. Muito bom, perfeito. Cléa, eu queria começar com você, né? Queria saber de onde surgiu esse projeto da pesquisa, se isso é uma coisa que já vem se desenhando há algum tempo, e queria saber o que significa a gente ter dados
para mostrar o que significam os 50 a mais. Opa, significa. Não tem problema. Olha, desde que a gente começou no Hype, isso em 2016, a gente entendeu que a gente precisaria gerar dados, porque, na verdade, naquela época, nós observamos que não tinham dados sobre hábitos e comportamento dessa geração, né? O que existiam eram estudos do IBGE, enfim, PNAD, mas não existiam dados sobre comportamento. Então, logo que nós começamos, a gente começou a falar sobre isso. Além disso, tinha um questionamento muito grande na época que era sobre, que tem esse questionamento até hoje, que era sobre a digitalização dos 50 a mais. Eles são digitais, não são digitais? Então, logo que a gente começou, a gente já fez um estudo sobre hábitos, voltado mais para o digital. Esse estudo foi um estudo online, mas a gente ainda se sentia ali um pouco incomodado. Então, em 2018, nós fizemos a primeira grande pesquisa, o primeiro Tsunami 60 a mais. Essa é considerada as maiores pesquisas feitas no Brasil, porque elas têm... Aí foram feitas no Brasil inteiro, a gente falou com mais de 2.500 pessoas, visitamos 88 domicílios, entendendo todo o hábito, comportamento, abrindo geladeira, abrindo armário, vendo qual era realmente o perfil daquele público. E, inclusive, essa primeira pesquisa foi adquirida pela Rede Globo, né? E a gente veio, então, acompanhando, é um estudo geracional, e a gente veio, então, acompanhando de lá para cá. Em 2021, nós observamos que, puxa, com a pandemia, coisas mudaram, né? O comportamento desse público mudou. Eles já eram digitais, mas se tornaram digitais de outra forma. Então, já deixou de ser só o WhatsApp ou o Facebook para ser, como o Leonardo falou mesmo, para já fazer a compra no iFood, já acessar um streaming, já entrar num canal de relacionamento, enfim. Então, nós fomos olhar para isso e nós fizemos, então, um novo estudo sobre essa geração, e aí a gente começou no 50 a mais, porque a gente quer ver tendências, né? Então, a gente começou no 50 a mais. Esse estudo também foi Brasil, a gente falou com mais de 2.500 pessoas, um questionário de 80 perguntas. Ele tem um recorte muito interessante, porque ele tem um recorte de raça, tem um recorte de religião, de gênero e de idade. E, com isso, nós conseguimos, então, ter um panorama do Brasil. Além disso, ele contribui muito porque ele trouxe dados conclusivos sobre perfis de público, né? A gente já fazia esses estudos entendendo que, puxa, a geração, a longevidade é diversa, né? Uma pessoa de 50, uma pessoa de 90, homem, mulher, enfim, tudo isso tem uma diversidade enorme. E então nós olhamos para isso e nós identificamos então 6 perfis. E esses 6 perfis a gente cruzou com 6 perfis de consumo e de hábitos, o que ajuda muito as empresas a entenderem como se comunicar com esse público, né? Porque um pouco aquilo que o Leonardo mesmo apontou, ainda a gente, e que a Fran deve falar super bem, ainda a gente lida muito com as condições de etarismo, com o preconceito, com uma visão estereotipada desse público. Então, todos esses estudos nos ajudam a olhar para isso, entender como é essa população e saber lidar com ela. Perfeito, Cléia, isso mesmo. Fran, eu queria colocar você aqui nessa roda. Primeiro, quero dizer que todas nós aqui estamos conversando, então fiquem à vontade para interagirmos entre nós. E também quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando pelas redes esse painel, e também dizer a vocês que fiquem à vontade para colocar suas perguntas. Nós já temos uma querida, que é a Maria Leonor Galante Delmas, dizendo um assunto que precisa estar solidificado na mente das pessoas com carinho e atenção. É verdade. Fran, a gente sabe...
como a gente sabe que hoje os profissionais maduros, os 50 a mais, enfim, que eles estão conquistando espaços, né? Passo a passo, de formiguinha, provavelmente, mas estão conquistando espaços. Agora, ainda é muito difícil colocar essa representatividade, né? Simbolizar esse público. Tanto assim que a gente não sabe se a gente se refere, se nós nos referimos a nós mesmos como velhos, idosos, geração madura, 50 a mais, melhor idade, essa eu confesso que me dói um pouco na alma, mas ok. Eu queria saber como a gente começa esse processo agora, em que parte a gente está dele? Essa é uma discussão, assim, em todos os grupos que eu estou do WhatsApp, vira e mexe, essa discussão aparece, né? Puxa, a gente tem que chamar de velho, a gente tem, né, idoso tem uma carga, ou terceira idade, não, melhor idade não. Então, assim, a gente não chega, né, numa nomenclatura, maduro, enfim, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. É bem difícil a gente definir um termo, né? Eu mesma não tenho essa definição, né? Assim, tem uma discussão muito grande de por que não velho, né? A gente vai envelhecer, por que não velho? Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque eu acho que tem uma carga um pouco negativa dentro da nossa sociedade, essa palavra velho, né? Velho porque ela acaba sendo um pouco ligada a uma coisa... sei lá, uma coisa que não é boa, infelizmente, né? A gente tem um pouco isso, uma coisa que é desatualizada, desgastada, enfim, né? Então, eu pessoalmente não gosto, eu sempre uso 50 a mais, né? Porque para mim é um pouco quando a gente chega nesse ponto dos 50, é quando, usando um pouco uma nomenclatura de 50 a mais, é quando as fichas começam a cair, a gente quer se reinventar, a gente começa a pensar num monte de coisas diferentes, a gente começa a pensar em propósito, a gente olha para trás e fala, caramba, eu tenho feito tanta coisa que eu não quero mais fazer, que eu não gosto de fazer, como é que eu mudo isso na minha vida? Né? O tempo que me resta sei lá, né? Eu estou na metade do caminho, né? E aí, o que eu posso fazer para mudar isso? Né? Então, eu acabo usando 50 a mais, mas acho que isso também é uma coisa que não é tão importante, né? E aí, eu acho que quando você fala, né, em que ponto que nós estamos, as empresas agora estão começando a se preocupar com isso, né? Principalmente as empresas um pouco maiores e as multinacionais que já têm trabalhos de diversidade etária lá fora, então que começam a querer trazer isso para cá, inserir profissionais 50 a mais dentro das suas estruturas, que começaram a perceber isso que a Cléa falou, eu preciso de representatividade, o meu cliente tem mais de 50 anos também, e não tem ninguém olhando para ele, né? Ou até um pouco que o Léo colocou, né? A gente acaba representando a velhice de uma forma errada, né? Ou performática, ou então como uma coisa senil, desatualizada, porque eu não tenho representatividade dentro da minha organização, né? Se eu não tenho pessoas da mesma faixa etária que os meus clientes, como é que eu vou conseguir representar essas pessoas, né? Então, as empresas estão começando a perceber isso, graças a Deus, né? E eu acho que essa área de comunicação, publicidade e propaganda precisa acordar para isso. Está devagar ainda. Falei muito. Não falou, não. É exatamente o que foi discutido também no painel de regionalismo, né? A gente precisa entender que é preciso que as pessoas que vivem essa realidade, que elas estejam presentes nas empresas, nas agências, porque nós somos os agentes de mudança, né? Não é nenhum outro, né? Cléa, me diga, você que interage bastante com empresas também enquanto agência, como é que está essa representatividade no mercado publicitário? O que você identifica? Então, no mercado publicitário, ainda é um pouco incipiente. Na verdade, o mercado publicitário se caracteriza por um grupo de pessoas muito jovens que ainda não tem exatamente essa representação desse momento que é esse momento que a gente está vivendo da longevidade, né?
como o Léo apresentou, essa geração baby boomer, que é a geração que tem 60 anos hoje, né, é uma geração que revolucionou, né? Ela revolucionou, e ela está revolucionando a longevidade. E ela está bem, ela chega com o controle de doenças crônicas, ajuda muito a parte física, né, dessas pessoas, e também todo o conhecimento sobre atividade física e alimentação, etc. Então, tem dois aspectos aí, né? As pessoas estão bem emocionalmente e estão bem fisicamente, e elas revolucionaram, elas não aceitaram que elas chegassem nessa idade e tivessem o mesmo tratamento que tiveram os pais ou os avós delas. Então, elas chegam nesse momento. Isso ainda não é muito olhado pelo mercado publicitário. Às vezes, quando é olhado, às vezes até olhado um pouquinho com estereótipo. A gente tem uma brincadeira que a gente faz, né? A gente coloca uma imagem de uma... A gente tem, numa das nossas pesquisas, nós temos um vídeo de uma mulher que tem quase 70 anos, ela tem 69 anos, ela está sentada num desses puffs, sabe esses puffs que vende na rua, que a pessoa afunda assim, né? E ela está com um vestido decotado, um cabelo solto assim, sandalinha, e ela diz que ela se sente muito bem, que ela anda de bicicleta e que ela nunca pensou que ela chegaria nessa idade dessa forma, porque ela morou com os avós e a avó dela andava de bengala, o avô dela usava um terno, era mais formal, enfim. E quando a gente pergunta, especialmente nas palestras em agência, quantos anos tem aquela mulher, eles dizem que ela tem 50 anos, 50 e poucos anos, e ela tem quase 70. Então, quer dizer, quando eles vão representar uma pessoa de 70 anos, eles representam uma outra pessoa, que não é essa pessoa que está hoje em dia. Então, ainda o mercado publicitário precisa olhar para isso de uma maneira um pouco mais profunda. Já o mercado dos anunciantes, eles estão começando a olhar. Então, assim, a gente recebe bastante pedidos e conexões que eles querem conhecer, porque aí entra naquela coisa do consumo, né? Então, assim, é uma fatia da população que está consumindo, que está comprando, que é responsável, muitas vezes, pela manutenção do lar, que é responsável, muitas vezes, pela escola do neto, por um plano de saúde do filho. Então, o mercado de anunciantes está acordando para isso, sim. Eu gostaria até, então, de aproveitar para complementar uma coisa que a Cléo comentou, né? Eu fiz alguns trabalhos para agências, né? Então, uma especificamente era uma agência de promoção de eventos, e eles estavam com dificuldade para encontrar soluções para o público maduro feminino, né? Porque dentro dessa agência as pessoas eram muito jovens e eles não conseguiam ter essa empatia, né? Então esse foi um dos trabalhos. Um outro que eu fiz também que foi interessante foi uma sensibilização para uma agência de marketing digital, cuja média, né, a faixa etária média dos funcionários, dos profissionais, era 25 anos. Então, se a gente parar para pensar, né, a preocupação dos sócios, e era uma preocupação legítima, né, primeiro, tivesse um etarismo ali, né, presente na equipe, né, um preconceito dessas pessoas, porque para uma pessoa de 25 anos, uma pessoa de 50, 60, 70 é muito velha, né? Eu já fiz essa pesquisa em termos acadêmicos e a gente percebe que quanto mais jovem é a pessoa, mais ela acha, vamos dizer, maior é esse gap, de achar que a pessoa acima de 50 anos é velha ou muito velha. Então, uma pessoa de 25 acha uma pessoa de 50 velha, uma pessoa de 60 bem velha, né? E uma pessoa de 70 muito velha, né? Então, imagina que essas pessoas estão dentro dessa agência, elas têm o preconceito, não verbalizam, mas elas têm o preconceito. Então, isso atrapalha essa empatia com o cliente da agência, que é essa pessoa que está bancando muitas vezes o trabalho, né? Que tem o dinheiro, que está financiando isso. Então, é um paradoxo se a gente parar para pensar, né? É verdade, é um paradoxo. Gente, antes só da gente dar continuidade à nossa conversa, eu queria chamar aqui
Mais um convidado, ele estava com um pouco de problema técnico ali para entrar, mas agora está no nosso estúdio. Para mim é uma honra, um prazer enorme receber uma pessoa que é fundamental na cultura brasileira. Eu convido a entrar na nossa roda o Moisés da Rocha. Moisés da Rocha é apresentador do programa O Samba Pede Passagem. Moisés, seja muitíssimo bem-vindo. Eu gostaria que você que você se descrevesse, descrevesse suas características físicas. Primeiramente, já quero deixar bem claro que não entrei até agora por problemas de idade, não, viu? De desconhecimento, viu? A gente sempre diz, você não tem nenhum netinho em casa, não tem nenhum netinho, um filho para ligar para você? Não, é desconhecimento mesmo, não tem nada a ver até com a faixa etária, e um pouco, talvez, falta de curiosidade também, e de entrar, de fato, nessa nova tecnologia e dominá-la, de fato, já que a gente tem outros recursos também, são meio desprezados hoje em dia pelo preconceito, mas a gente tal. E falar, assim, me descrever fisicamente, uma necessidade que estamos aí na foto. Mas, assim, falar um pouco de trajetória, sim, já pelo longevo que sou, não é isso? Quando pergunto sempre, declarei esses dias até para a imprensa, sempre que me entrevisto, pergunto, qual a sua idade? Primeira coisa que o repórter sabe fazer, principalmente o repórter novo, jovens, né? Qual a sua idade? Eu sou um homem do meu tempo, eu não tenho idade, sou um homem do meu tempo. E espero fazer as coisas que sejam adequadas ao meu tempo, ou seja, que é da minha existência toda. E a única preocupação que eu tenho com a longevidade é, de repente, não ter tempo de fazer o que deveria ter feito até os dias atuais, de repente não ter tempo de realizar meus sonhos de ajudar na transformação da sociedade. Então, já pelo tempo de vida também, já exerci, assim, todas as profissões possíveis, desde carregador de mala, tirador de bagagem de aviões, já fui aeroviário tirando saquinho de enjoo de aviões, de DC-3, e já fui também vendedor ambulante, vendendo banana pelos morros aí de Brasilândia, Pirituba, essa coisa toda, auxiliar de escritório, faxineiro, office boy, essa coisa toda. Aí, de repente, me descobriram, assim, acharam que eu tinha um pouco de jeito para ser ator também, com Plínio Marcos e o bando, né? Tudo isso já, e na minha militância, aprendendo fui militar, com a militância, me lembrei de ter sido militar também, quando até acreditava, sonhava que o Exército seria o grande defensor realmente dos nossos direitos, aquela coisa toda tal, até ir para o Canal de Suez, nas tropas da ONU dos capacetes azuis, como voluntário. Você sai daqui, você sai como herói, querendo ser herói, e volta decepcionado, na decepção que me pega e me esmaga, me faz sofrer até hoje, essa indiferença do mundo todo, das nações, grandes nações, para com os pobres, indefesos e discriminados sempre, né? Então, esse sou eu, Moisés da Rocha. Então, que começa, e aí acabo parando no rádio também, e eu não falo mais por acaso, porque eu acredito que existe uma força, alguém muito mais poderoso em algum lugar nesse espaço todo, nesse universo, e cada vez estou num lugar, mas sempre, cada vez, com coisas melhores, sempre boas, tal. Assim fui ator, assim fui jornalista, assim fui redator, assim fui ator, militar, e no fim, de repente, fui cantor também, essa coisa toda, sempre fazendo as coisas com amor, tentando colaborar de alguma forma, para não vir aqui, como diria o Plínio Marcos, meu mestre, né? Ninguém vem aqui a passeio, você está aqui para cumprir alguma missão. E a gente está aí até agora, meio decepcionado com o desenrolar do mundo todo, e a palavra que eu vejo para esse problema todo, nem vou culpar a tecnologia, não dá para culpar. A culpa é do ser humano mesmo, é o preconceito, né? É o nariz empinado, o preconceito, o que estuda só tem muito mais valor, não reconhecer, mais uma vez citando Plínio Marcos, que a cultura popular era tão boa quanto a cultura erudita, e assim acabo chegando no rádio, nesses 45 anos que completamos neste ano, com o Samba Pede Passagem na Rádio Universidade de São Paulo, depois de ter passado por Jovem Pan, Record, Rio de Janeiro, nesse programa acaba lançando Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, fazendo essa revolução num marco na história do samba,
Tudo isso a gente está lá cumprindo missão e coube a nós participar disso tudo aí. Isso é um resumo assim rápido, né? Senão nós vamos ter que fazer mais 2, 3, 4, 5 lives para a gente falar tudo. Exatamente, é um resumo rápido, só isso, né, Moisés? Meia hora só, meia horinha. A gente estava falando sobre você fazer sua descrição para quem tem deficiência visual. Então, se você me permite, eu vou fazer a sua audiodescrição, tá bom? O Moisés é um homem de pele preta, de bigode, barba grisalhos, né? Moisés, eu acho que está faltando cabelo aqui em cima, é isso mesmo? Mas, olha, já falamos em propaganda, houve uma propaganda na TV Record há muitos anos, quando eu comecei, em 1967, de uma menina que tinha uma voz muito feia, a voz não era a voz padrão de propaganda, né? E ela falava sobre um produto para cabelos, né? Aí, mas ela causou tanto impacto, o efeito da propaganda foi boa, que lotaram mais a fala dela, que era desagradável, não era sonora, aquela coisa toda tal. Aí fizeram uma outra propaganda, inteligentemente, a outra propaganda, ela volta a falar, olha, um dos produtos são esses, mas minha voz continua a mesma. E eu digo, eu peguei isso para mim também. Meus cabelos caíram, mas minha voz continua a mesma. Muito bom, Moisés. Olha só, eu tenho só uma historinha rapidinha para contar aqui sobre o Moisés, porque eu realmente estou muito emocionada com a presença dele. Eu sou casada há muitos anos já, 30 e tantos anos, e eu, quando comecei a namorar o meu marido, eu fazia conservatório, eu gosto muito de música clássica, e ele é sambista, né? Então era difícil, porque eu não gostava de samba, simplesmente. E um dia o meu marido me apresentou o Moisés da Rocha e falou, escuta, vai. Eu gostava muito da Rádio USP, né? E aí eu virei fã, e aí eu entendi a importância desse legado para a cultura brasileira, enfim, né? Refiz tudo, e hoje eu ia falar na minha vitrola, eita, na minha playlist tem Dona Ivone Lara, tem Alcione, tem Beth Carvalho, tem muita gente boa. Falando de samba, né, e essa é uma manifestação da nossa cultura, Moisés, diferente do que acontece de maneira geral na sociedade, quando a gente fala de diversidade etária e de etarismo, o samba ele tem muito respeito, né, pelos mais velhos. Assim, a gente vê que é raro até você ter um sambista que não tenha antes meio que pedido a bênção, né, para os sambistas mais velhos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem destacado sempre isso, porque esta interação dos jovens, né? Existe, assim, duas coisas, e isso também, aí sim, é uma coisa que a mídia fez. A mídia fez aí você teria que falar sobre a comercialização do samba, quando as TVs, principalmente as grandes emissoras, como o caso da Globo, passam a dominar, por exemplo, a cultura popular, porque tudo que é cultura popular, tudo que o povo curte, por exemplo, quando a mídia que eu digo, o marketing, o comercial, toma conta, que é para render dividendos, primeiro de tudo, a própria história do samba. Teria que contar isso aí para vocês entenderem. A história do samba, capoeira, maculelê, toda a cultura popular que se veio lá do Nordeste, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, essa coisa toda, era sempre visto como coisa de vagabundo. Ou carregar um violão, por exemplo, antigamente ninguém podia carregar violão, você tocar violão escondido. Até chegar João Gilberto, aí tal, porque a mídia pega, quando ela toma posse, ela se apodera, essa senhoria da cultura popular, dá uma maquiada, você vai ver o caso do samba, machixe, por exemplo. Machixe era dança muito sensual, não podia ser dançado por pessoas de bem, essa coisa toda. Eles dão uma maquiada, dão um colorido, hoje em dia são as telas, os efeitos de luz, aquela coisa toda, tal, e vira uma coisa, e leva para os salões, leva para os teatros, né? Aí então vira coisa de quem tem grana para entrar no teatro e tal. Bom, isso aconteceu com o samba também, e com todos os ritmos populares. Mas esse respeito havia, e há ainda um respeito por parte ainda de uma juventude, até certo ponto, certa idade, até
que dá essa virada do samba. O marco divisório aí, marco de águas divisórias do samba aí, acontece com a chegada de Fundo do Quintal, essa coisa toda, qual tivemos a felicidade de ser protagonistas, e outros tantos. Quando o samba vai para a TV, então, eles já modificaram o samba, dando uma outra cara no samba. Quer dizer, a pessoa não pensa mais, não respeita mais. O que virou hoje em dia? Você veja pela televisão. Você vê Zeca Pagodinho na TV toda hora? Você não vê. Você vê Martinho da Vila? Não vê. Os negros velhos, que a gente chama, os nego velho, né? Que é o pessoal da antiga, os que deram as bênçãos, abençoaram o samba de fato, Ismael, Cartola, Nelson Cavaquinho. Você não ouve mais esse pessoal, nem nas rádios e nem na TV, muito menos na TV. E muito vai ver no streaming, vai ver nos podcasts, você não vê mais, tá? Extinguiram, porque não há respeito. Então, não há esse... Era uma coisa romântica, sim, que existia. Existe uma boa parte. O público, por exemplo, posso responder pelo público que eu sinto do programa O Samba Pede Passagem, que acaba virando para essa garotada hoje em dia. Você encontra um garoto hoje em rodas de samba, que eu já fui, em eventos que apresento, conversando com a juventude e tal, que a gente sempre olhou com muito carinho para quem está chegando e quem já estava também, com respeito, devido respeito. Mas então, você está fazendo samba, está gravando um samba mais moderno, né? Porque hoje em dia tem que ser mais moderno. Então virou esse sambinha, coisa, o camarada faz qualquer letrinha, botam 2, 3 palavrões no meio, sabe? Não tem mais, cara, não tem poesia mais. O cara, você aprende 2, 3 palavrões que estão na moda, né? Que estão na moda, aí você vira gênio, você está na TV. Todos os programas de televisão, principalmente os globais, todos os programas levam, se apresentam somente, tem uma meia dúzia de garotinhos, é como o sertanejo. Fizeram isso com sertanejo também. O Anesita Barroso chamava de sertanojo, né? Mas fizeram com sertanejo, assim fizeram com o samba. Que o samba e pagode também já é considerado da antiga. É o pagodinho. Inventaram o pagodinho. O que está aí? Tá o garoto com a calcinha apertada, não é isso? Um palitozinho, sabe, apertado. Vai para a TV, cabelinho esticado, arrumado, sabe, do estilo que internacional, não é isso? E vira moda. É o modismo, né? O que acaba com a cultura popular. Então, não existe mais... em termos de mídia, falar na mídia, no marketing, por exemplo, é o que vende. O que é que está vendendo? É o carinha que canta lá, vou arrebentar, meter o pé na porta, vou deitar você na cama, jogar você no chão, e papapá. Vocês não precisa pensar isso aí. Sério? Você precisa ser um cartola também, não precisa ser um cartola, meu cavaquinho. Então, qualquer coisa hoje, você deu um grito, você grita, você olha na TV, por exemplo, você você chega a dar uma rebolada num vídeo, por exemplo, bota na internet, você tem milhões de visualização. Bota alguém falando sobre cultura popular, contando história do Boni Lara, contando história de Cartola, de Nelson Cavaquinho, por exemplo, não dá. Martinho da Vila vende menos discos do que qualquer garotinho desse que está na TV, dessa meia dúzia, que só dão eles, todos os programas são os mesmos, sabe? Essa é a inversão de valores. É isso mesmo, Moisés, perfeito, muito obrigada. Moisés, vou só pedir para você afastar um pouquinho você se afastar da câmera, tá? Você está muito colado. Ah, tá ótimo, muito obrigada. Gente, continuando aqui então a nossa conversa agora com o Moisés na roda, eu queria que eu vou falar aqui e vocês me corrijam se vocês acharem que eu estou errada, perfeito, tá? Bom, eu vejo o mercado publicitário reconhecendo os 50 mais, essa geração 50 mais, né? Então, nós estamos pouco a pouco presentes na publicidade. No entanto, então nós somos reconhecidos como mercado consumidor, certo? No entanto, as empresas ainda não nos veem como produtivos, né? A gente sabe que a vida profissional ela tem um fim decretado dos 40 em diante, mais ou menos, né? É mais difícil voltar ao mercado ou continuar no mercado depois de uma determinada idade. Mas essa conta não fecha, né? Porque se nós somos, se a publicidade nos enxerga como consumidores, mas o mercado não nos vê como produtivos, como é que a gente ajuda as empresas a nos enxergarem novamente?
Fran, Cléo, Moisés, estamos aqui. Quem quiser, joguei a bola. Cléo, por favor. Tá. Bom, eu acho que tem duas coisas aí, né? Assim, ontem, inclusive, eu estava aqui numa outra palestra e falei bastante sobre esse assunto. De alguma maneira, está existindo um movimento das empresas nessa condição, nessa colocação de pessoas, ou manutenção de quem está lá, ou contratação de novas pessoas no mercado de trabalho. É um movimento tímido ainda, bem tímido, né? Mas está existindo essa preocupação. Por quê? Porque, na verdade, é como o consumo, não vai ter jeito, né? Quando a gente olha para frente e a gente mesmo fala como nós estamos vivendo o século do envelhecimento da população, né? Então, nós estamos vivendo isso, não vai ter jeito, não vai só ter gente jovem para trabalhar, né? Vai ter que ter a ingressão de pessoas mais velhas. Ainda é um desafio, porque essa intergeracionalidade, apesar de ela estar sendo muito valorizada, e a gente tem aí estudos que mostram que isso é muito bom, porque essa troca de experiência é muito incrível, a gente ainda não conseguiu ter ainda essa fórmula mágica, né? De como que a gente faz isso, tanto das pessoas mais velhas, quando ingressam no ambiente de trabalho, e muitas vezes convivem com pessoas muito jovens, como essas pessoas mais velhas aceitam e acolhem essas pessoas mais velhas. Então, acho que isso é um desafio muito grande, está existindo ainda alguns movimentos, existe, por parte do público 50 mais, tem uma grande vontade de estar inserido no mercado de trabalho, seja fazendo alguma coisa, então muitos deles começam a empreender, né? Ou empreender buscando um sonho antigo, ou empreender porque querem se manter em movimento, e muitos por necessidade, a conta não fecha, o envelhecimento é caro, você se manter aí até 90, 100 anos, como a gente projeta, vivendo com a sua aposentadoria, é muito difícil, a não ser quem se aposentou muito bem. Então, precisa sim ser olhado para isso, acho que a Fran aí tem talvez bastante conhecimento nisso, precisa ser olhado para isso e dado atenção para isso, mas ainda acho que as empresas estão ainda meio engatinhando. Você concorda, Fran? Concordo, sim. Eu acho que quando a gente olha do lado da empresa, né, sempre que eu vou fazer um trabalho, uma sensibilização, aliás, antes até da sensibilização, que eu estou conversando com o pessoal da área de RH, eu falo, gente, a gente precisa primeiro entrar pelo bolso, né? Porque quando você vai falar com a alta liderança, você tem que mostrar que a diversidade etária ela pode ajudar na questão financeira, na lucratividade da organização. Então, a gente tem que trazer argumentos que mostrem que isso é bom financeiramente para a empresa. Eu acho que esse tem que ser o primeiro ponto, o primeiro argumento, porque quando você está falando em bolso, em dinheiro, aí você chama a atenção da cúpula, né? Porque normalmente a gente começa falando com a cúpula. E se a cúpula não está comprada para fazer qualquer trabalho de diversidade etária, enfim, qualquer programa de consultoria que você vai fazer, se isso não está nos valores da organização, se a cúpula não está comprada, você não consegue permear isso nos demais níveis, né? Porque as pessoas que estão nos outros níveis vão olhar e vão falar, isso é uma conversa para inglês ver, porque né, você olha para cima, ninguém está fazendo isso, ninguém está acreditando nisso, né? Então, o que eu faço, né? Eu assim, selecionei vários artigos acadêmicos, né, com exemplos, com coisas para dizer, olha, aonde que isso, no que isso pode ajudar a organização em termos de lucratividade. Porque quando eu falo em diversidade etária, como a Cléa bem disse, eu estou falando de interseccionalidade também, né? Então, a diversidade etária é a única que abraça todos os outros pilares da diversidade. Então, é muito mais fácil eu trabalhar com a diversidade etária, porque eu já vou trabalhando todos os outros junto. Então, esse é um ponto. Quando eu falo que a diversidade traz mais inovação, criatividade, mais empatia com o meu cliente,
Eu estou falando de todas as diversidades. Eu posso trabalhar o pilar racial, eu posso trabalhar gênero, eu posso trabalhar todos os pilares junto com gerações, né? Então, eu acho que a gente precisa começar trazendo argumentos que façam sentido para a liderança. E aí, sim, começar a fazer um trabalho, analisar o balanço etário, analisar quais são realmente, vamos dizer, como é que aquela empresa trabalha com essa questão etária, porque é muito fácil, normalmente as empresas me falam assim, não, aqui nós temos muita gente acima de 50 anos, tá bom, vocês têm muitas pessoas, porque tem pessoas que estão aí há 20, 30 anos, mas vamos lá, nos últimos 3 anos, proporcionalmente ao número de contratações que vocês fizeram, quantas pessoas acima de 50 anos vocês trouxeram para dentro da sua empresa? E aí você começa a ver que não traz, né? Já não traz acima de 40, imagina que você vai trazer acima de 50, né? Acima de 60, então, aí a coisa fica realmente complicada, né? Porque ainda se tem aquele estereótipo de que as pessoas mais velhas, elas são desatualizadas, elas não sabem mexer com tecnologia, elas são caras, aquele blá, blá, blá que eu tenho que desconstruir num trabalho de sensibilização, né, para mostrar para cada um desses argumentos contra-argumentar, né? Então, a gente tem que fazer isso dentro da empresa. Então, esse é um ponto, né? Agora, a gente também tem que trabalhar a sociedade, porque o etarismo está dentro da gente. Nós somos preconceituosos, né? Quando eu olho para aquela moça, sei lá, aquela mulher madura que tem um namorado 20 anos mais novo e eu cochicho, faço uma piadinha, eu estou sendo etarista, né? Ou quando eu falo com, sei lá, com a minha mãe idosa, devagar, né, num tom alto, partindo do princípio que ela não está me ouvindo ou que ela não está entendendo o que eu estou falando, eu estou sendo preconceituosa, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem que são, na verdade, um fruto um pouco da nossa atitude. Então, eu acho que tem que ter um trabalho também para desconstruir esse etarismo dentro da sociedade e dentro da gente. Então, por isso que, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Trabalhar preconceito não é uma coisa simples, porque você está trabalhando com um monte de coisas que não são claras, que são abstratas, né? E quando a gente mexe com coisas abstratas, a gente tem que aprofundar muito, né? Não sei se... O etarismo, só complementando um pouco, o etarismo ele está muito, muito presente. Aquele estudo da OMS mostra que 1 a cada 2 pessoas tem preconceito etário. Então, com pessoas mais velhas, pessoas mais velhas, Se você pensar nessa proporção, é muito... E é um preconceito sem que as pessoas percebam. Ontem eu estava num consultório do médico, e um consultório oftalmológico, e a enfermeira ali, ela estava dilatando a pupila de um senhor que estava do meu lado, e ela tratava ele como criança, ela falava para ele assim, abre o olhinho mais, fecha o olhinho, e eu pensava assim, nossa, coitado, né, um senhor. Não precisa ir tão longe. Ontem, uma amiga minha que faz pilates, uma amiga que eu tenho 58 anos, ela também, a gente estudou junto, e ela me mandou um WhatsApp, ela falou, Fran, eu tive que chamar a atenção da minha professora de pilates, depois que ela leu o meu livro, porque ela falava assim para uma das alunas, olha a perninha, toma cuidado com o joelhinho. Para uma pessoa de 50 e poucos anos, quer dizer... É para vocês verem que está dentro, né? Está no tecido social. Não, é impressionante como isso acontece, né? Vocês estão falando, eu me lembrei que eu fui acompanhar minha mãe ao médico. Minha mãe tem 85 anos, mas é uma pessoa ativa, enfim, né? Se aposentou um pouco antes da pandemia. E aí a médica falava com ela olhando para mim. Sim. E aí eu disse, olha, por favor, fala com ela, né? Não é comigo, não sou eu a paciente. Mas eu queria saber uma coisa de vocês. A gente fala sobre etarismo, a gente se refere a esse preconceito sempre em relação às pessoas mais velhas. Agora eu pergunto, vocês acham que nós, os mais velhos, temos esse preconceito em relação aos jovens?
tipo, a gente está... Posso falar? Vem aquela do pirralho, né? Pirralho, moleque, tem várias coisas, né? E aí, como é que a gente junta esses dois povinhos que, enfim, são a nossa sociedade? Olha, eu queria até responder, porque, assim, na verdade, o etarismo é o preconceito etário. Ele pode estar direcionado a pessoas mais jovens ou mais velhas, porque você pode ser atendida por um médico muito jovem e ficar com o pé atrás e achar que, puxa vida, esse médico é muito jovem, o que ele vai falar, não sei se faz sentido. Eu, na minha trajetória, né, eu sempre conto isso, que eu fui promovida muito jovem a um cargo de liderança e eu sofri o preconceito pelos meus líderes, porque dentro da organização que eu estava, não era comum uma pessoa da minha idade estar numa posição de liderança. Então, é muito comum o preconceito etário com pessoas mais jovens, e eu tenho feito palestras em empresas que me pedem para abordar este lado do preconceito, porque percebem que isto está sendo um problema, o preconceito com pessoas mais jovens. Então, ele existe. Aqui, lógico, né, como a Cléa falou, a OMS mostrou uma pesquisa gigante que, a nível mundial, né, falando que 1 a cada 2 pessoas discrimina pessoas idosas. Então, ele é muito mais contundente, esse preconceito, com relação a pessoas idosas. Mas ele também existe com pessoas mais jovens, e muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de inserção de pessoas 50 a mais numa organização que não tem ninguém, que não tem pessoas acima de 50, e isso é muito comum, a gente faz um trabalho com estas pessoas. Olha, você vai ter um gestor mais jovem que você, né? Você vai lidar com equipes mais jovens que você. Então, a gente também tem que trabalhar esse preconceito que está dentro dessas pessoas, com relação a pessoas mais jovens. Agora eu paro de falar. Cléa, você. Não, é isso mesmo, porque, assim, o que a gente percebe é que tem esse lado, ele tem dos dois lados, das duas pontas. Na verdade, assim, as pessoas mais velhas, isso que você falou, Marta, tem razão, as pessoas mais velhas, às vezes, têm um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade, depende da pessoa, né, em aceitar esse relacionamento com gente mais jovem, ou aceitar que eu vou ter um chefe que é mais jovem que eu, ou que eu vou lidar, ou que é um par meu que vai estar ali junto, especialmente num ambiente de trabalho, né? Então, existe isso do mesmo jeito que existe do outro lado. Então, essa aceitação, por isso que esse trabalho que a Fran faz de sensibilização junto das empresas, porque você tem que criar um ambiente acolhedor, não basta só você colocar uma pessoa lá. E outro dia mesmo eu recebi um áudio aqui no WhatsApp de uma pessoa dizendo que ela contratou uma mulher e que ela achou ela muito capacitada, mas que ele estava com muita dificuldade com ela, né? Porque ela era mais devagar, ela era insegura, era um ambiente muito jovem, ela ficava muito insegura, será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou? Porque isso é inerente do ser humano, né? Ele é inserido ali. Então, precisa ser realmente criado condições para que esse acolhimento exista de uma maneira mais tranquilo, mais fluida. Perfeito. Eu queria ouvir você, Moisés, porque eu imagino que ao longo desses mais de 40 anos como radialista, você deva ter formado muitas gerações, né? Queria saber como é que você trabalha com essas pessoas mais jovens na sua equipe. Enfim, queria ouvir agora um pouquinho você. Então, só informando também, como radialista, 55 anos, 45 só na Rádio Universidade de São Paulo, mas o total como radialista desde a Rádio Cometa, em 67, então um total de 55 anos que a gente vem ouvindo e vendo isso aí. Agora, uma preocupação, 2 pontos, né? 2 pontos. Eu falo sempre em palestras, em toda fala, que ninguém ensina ninguém. Olha, vou ensinar o beabá para você. Esse preconceito sempre existiu também do mais velho, quando chega um recruta, no quartel, qualquer vez que é bobinho para pregar peças, por exemplo, né? Fazer galhofa com o garoto, que chega o mais novato e tal, sempre existiu. Só que com o domínio hoje da tecnologia, né, e ocupando os postos, você vai nas gerências de banco, por exemplo, chega um garoto de 22 anos, 23, 25 anos, tal, então o preconceito acabou aparelhando, equipando mais esta juventude atual,
que ele exerce um efeito muito maior, com muito mais satisfação para a vaidade, né, pessoal, e para o preconceito. Lembrando que a etalidade, aí no caso, o preconceito é como todo preconceito, ele não é ensinado, né? Ele não é, ninguém nasce preconceituoso, ele aprende, já vem de família, como preconceito racial, preconceito por diversidade, preconceito e intolerância são coisas dificílimas de se abolir da sociedade, que isso acompanha as gerações por séculos e séculos, né? Séculos, vai pegar lá no tempo de Jesus Cristo, ou antes até, os preconceitos por diversidade, uma série de coisas. É como riqueza e pobreza também. Para você eliminar isso da sociedade, e eu acho louvável essa atitude das agências com esse tipo de preocupação, com debruçar, voltar o olhar de fato para essas coisas todas, porque há um outro problema sério também. São coisas difíceis de se abolir, difíceis de se tirar, porque no comando estão pessoas que aprenderam, foram ensinadas a ser preconceituosos. Foram passados a essas pessoas, esses jovens, falsos valores. Muito diferente até dos tempos atrás. Então, e não adianta também uma empresa, ela coloca, por exemplo, se você não estiver, para ser apresentador ou apresentador de jornal, se você não estiver no peso ideal, visual ideal, compatível, né, com a popularidade da emissora e com o que o povo quer ver, né, você não vai conseguir ser apresentador. Você pode ter uma belíssima voz, ter cursado Harvard, seja lá onde for. E você não vai conseguir, você vai trabalhar assim por detrás das câmeras. Eu enfrentei isso no rádio. No rádio e TV, por exemplo, principalmente no rádio, que já foi trazido para o Brasil por um camarada que era aí, o Roquete Pinto, que era de classe média alta, preconceituoso, racista, até os anos 1960 e aqui em São Paulo e no Brasil todo, negros não eram contratados como locutores, por exemplo. Há um estudo do professor João Batista Borges, da PUC, lançado pela EDUSP, o livro dele, O Negro no Rádio em São Paulo, até os anos 60. Eu cheguei em 67, só dava na Jovem Pan, só tinha eu de preto, repórter e locutor, porque eu também cheguei, primeiro que não precisava aparecer, que quando também tinha festas ou qualquer reportagem em clubes sociais, essa coisa toda, só iam os brancos. Eu ia para a estrada, ficar na Anhanguera, embaixo de raio, chuva, tudo tal, para transmitir o trânsito. Então, você não aparece, e todo mundo, e o ouvinte também, da mesma maneira, você pergunta, se a pessoa ligar, você acho que você é loiro, alto, você deve ter olhos azuis, essa coisa toda, porque ele é ensinado desde criança isso aí. Então, não adianta também colocar, a empresa colocar meia dúzia, 3, 4, uma porcentagem pequena, como já foi dito aí, nós estamos trabalhando pela eliminação do preconceito, aquela coisa toda, tal, voltando o nosso olhar, tal. Tem um consumo, sim, é uma coisa, porque o idoso consome também, claro, de todas as idades, mas o público quer ver uma pessoa que tenha mais aparência com um personagem de novela, de cinema, de galãs americanos, sabe? Essa coisa toda. Então, é difícil ainda, e pode ser, há um temor de uma certa parcela do movimento negro também, que acha que quando a empresa começa, agora virou, praticamente está na moda agora, a empresa estar agindo contra o preconceito, pela intolerância, contra a intolerância e tal, que será uma maneira também de suavizar a luta e a resistência dos movimentos da mulher, dos movimentos contra a intolerância de todos os sentidos, todos os setores, principalmente o racial, o feminino, e aquela coisa toda, misoginia e tal, que de repente acaba desviando. Ah, não, já estão reclamando à toa, você vê? Já tem fulana lá, já tem Beltrana da Colar, tem outro ali, já tem o Moisés da Rocha na USP, não precisa mais fazer mais nada, isso vai arrefecer. Há um temor de um certo setor que isso acabe se arrefecendo as lutas de resistências e de conquistas. Isso é muito sério também, sério, que isso não vai acabar do dia para a noite, é uma luta muito grande. E eu apregoo sempre, a gente também não se ensina a ninguém, não se ensina a ninguém, passa a experiência de vida, é impossível você passar a experiência. Só quando você chegava antigamente num trabalho, o mais antigo, preocupado com isso também, trocava experiência. Eu, jovem, chegando, o outro locutor mais antigo, a gente trocando experiências em todo e qualquer setor de trabalho. Esse é o caminho certo. Agora, como é que você acaba com a intolerância dentro da cabeça das pessoas?
o pessoal fala muito em estrutural, para o caso, meu caso, caso de negro, já vem dentro dos porões dos navios na igreja, já começa ali a coisa estruturada para se faturar em cima do corpo humano, ou como diria a nossa querida e sempre presente Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a nossa carne. Assim acontece com as intolerâncias, em todo tipo de diversidade, todo tipo de intolerância. Muito complicado. Eu espero, rezo, sabe, para que a gente tenha sucesso, que se avance de fato. Porque até agora, o que se vê por aí, não basta uma Glória Maria, não basta um Moisés da Rocha, não basta o Ismael Ivo, que perdemos, não basta, um só João Acaiabe não basta, sabe? Uma só mulher no Senado, Benedita, não basta, outro destaque só, não basta. É o caso da política, da mulher, dos partidos políticos, por exemplo. Vai acabar. A sociedade é muito hipócrita, cruel, sabe? Cruel e indiferente às nossas dores. Perfeito, Moisés. Muito bom. É isso, exatamente. Bom, você tocou num ponto, você tocou num ponto importantíssimo, mas eu queria tirar um detalhe dessa fala, e vocês fiquem à vontade, Cléa e Fran, para repercutir, mas eu queria só tirar um ponto aqui. Você falou sobre crueldade, e a pesquisa, Cléa, ela aponta para essa geração que se chama geração sanduíche, né? Estão chamando de geração sanduíche, e eu, por acaso, me encontro na geração sanduíche. E eu acho que é a primeira vez, salvo engano, é a primeira vez na história em que nós convivemos tão proximamente, tão ativamente, com pessoas mais velhas, muito mais velhas, e pessoas muito mais novas, né? Então, a minha mãe tem 85 anos e o meu filho caçula tem 20 anos. E para o meu filho caçula, ele brinca me chamando de velha, mas a minha mãe é nova. O meu filho caçula e minha mãe são parceiros, né? Mas eu acho que coube a gente um papel de meio de desbravadoras, assim, né? Desbravadores e desbravadoras. Queria saber o que vocês acham disso. Como é que a gente... Eu digo porque, às vezes, me pesa um pouco. E eu penso, eu só não sei o que fazer. Só isso, né? Queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. Se faz sentido para vocês isso. Então, acho que eu posso responder aqui antes um pouquinho, né? A geração sanduíche é exatamente isso, né? Inclusive, assim, é a primeira geração onde a gente encontra pessoas mais velhas cuidando de pessoas muito mais velhas, né? Porque a expectativa de vida aumentou muito. Então, você vai em determinados lugares, você percebe ali que tem pessoas de 60, às vezes 70 anos, cuidando de uma mãe ou de um parente, enfim, de 90, né? E, ao mesmo tempo, tem esse movimento que é da própria família, né? Então, essa geração sanduíche, ela, o próprio nome diz, né? Ela fica ali emparelhada com os dois universos, né? E isso é muito para esse núcleo aqui, muitas vezes é muito pesado mesmo, porque ela tem que cuidar dessas duas pontas, né? Tanto é que tem muita gente que tem burnout nessa condição, porque tem aí uma situação bastante complicada. Por um lado, ela tem que cuidar da sua própria família e tudo, e por outro lado, ela está se aproximando também dessa finitude que ela vê na mãe, no pai, muitas vezes, né? Que ela sabe que ela olha, é um espelho para ela olha dizendo, puxa, eu vou ficar assim, né? E muitas vezes você ainda tem aí uma condição muito favorável, que a sua mãe, né, tá bem, mas tem muita gente que não, né? Então, pessoas que cuidam muitas vezes de parentes ou de pais que têm aí, estão muitas vezes inativos, então é bastante complexo isso, né? A gente percebe que é um movimento que a gente precisa cuidar a gente faz muito isso, levando isso para as empresas, que é cuidar de quem cuida, porque esse núcleo não é cuidado, parece que ele tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta aqui dos mais jovens e tem que dar conta aqui dos mais velhos.
E eu acho que as mulheres... desculpa. Não, eu ia falar com você mesmo, Franci, então tá. Perguntar se a gente não está meio num lugar de modelo, sabe, para as próximas gerações. Olha só, olha esses 50 a mais, como eles vivem. Serei assim? Eu não sou modelo para nada, né? Eu falo modelo então, para nada, não é ninguém. Eu acho que dá para até pegar esse gancho com a história da geração sanduíche. Recentemente até escrevi um artigo sobre ele e sobre essa geração, que é muito interessante porque assim, a gente adora colocar uns nomes, esse obviamente é um nome que já está consolidado, enfim, já é fruto de pesquisa e tal, mas a gente fala que a geração sanduíche cuida da geração canguru, né? Que são os filhos que cada vez mais demoram para sair da casa dos pais, né? Eles estão acomodados, muitas vezes eles trabalham, eles têm o salário, eles têm tudo, mas eles não querem sair do conforto da casa dos pais. Isso atrapalha muito, porque você, 50 a mais, tem que fazer, em tese, o seu pé de meia, né? Para você, para a tua velhice, né? E você não consegue fazer isso porque você está com seus filhos de 30 a 32 anos, sei lá, dentro de casa, ainda aproveitando, enfim, né, desfrutando do que você recebe. Então, esse é um ponto. Também, na pesquisa que eu fiz, mostrou que as mulheres foram as mais impactadas, porque, na verdade, quem é que cuida, né? Quem são as cuidadoras oficiais, se a gente for pensar em termos de 50 a mais, né? As responsáveis pela manutenção da saúde mental, agora falando de pandemia, né, dentro de casa, são as mulheres, né? E aí, para as mulheres, muitas vezes as mulheres que trabalham fora, cuidam dessa coisa dentro de casa, né? A gente fala também, até algumas são chamadas de geração sanduíche duplo, porque tem os netos, muitas vezes, que estão dentro de casa também, que elas cuidam, né? Ou fruto de produção independente, né? Ou os filhos que separaram voltam para casa e trazem neto junto, enfim. E as mulheres têm que dar conta do recado e ainda sofrem preconceito porque tem cabelo branco, porque tem ruga, porque estão velhas, né? Então, as mulheres, elas sofreram muito, eu acho que assim, elas estão sofrendo muito mais. Esse é um aspecto, né? Nos Estados Unidos, saíram alguns artigos mostrando que a geração Y, um terço da geração Y, foi empurrada a assumir essa incumbência que as responsabilidades da geração sanduíche, um terço, né, por conta das questões econômicas trazidas pela pandemia. Esse é um número grande, é um número pesado, se a gente for pensar, né? Porque a gente teve uma mudança muito grande de configuração econômica aí dentro dos lares, dentro das famílias. Então, esse eu acho que é um tema que ainda merece mais aprofundamento, mais estudos, né? E eu acho que, respondendo, então, a sua última pergunta aí, que você falou se 50 a mais é modelo, eu acho que sim e não, né? Porque as pessoas não querem envelhecer, então não querem ser como nós, 50 a mais. Mas, por outro lado, nos admiram a nossa força, né? A nossa capacidade de fazer milhões de coisas e de segurarmos todos os pratinhos e darmos conta do recado. Então, por isso que eu acho que sim e não. Muito bom, sim e não, tá certo. A Maria Tereza aqui parabenizou a gente pela escolha dos convidados. Eu quero dizer o seguinte, que eu preciso muito agradecer às pessoas que nos indicaram esses convidados, né? Então, a Cléa eu já conheci pela pesquisa, né? Cléa, foi ótimo. A Fran foi indicada por uma amiga muito querida, Eliane Kreisler, eu preciso muito agradecer. Eu não ela está aqui, eu sei, foi excelente. E o Moisés da Rocha foi indicado pelo grandíssimo Bento Andreato, moderador do painel anterior, que é maravilhoso. Eu queria agora tocar lá, a Eliane de novo. Eu queria agora tocar num ponto, né, que eu acho até engraçado quando a gente fala desse preconceito em relação às pessoas mais velhas, porque eu sempre brinco dizendo, então, se você não chegar lá, deu ruim, né? Deu problema aqui. E aí a gente precisa desconstruir isso também nas pontas, né? Então, como é que a gente atua? Vocês acham que a gente
pode ter um trabalho nas escolas, na academia, para desconstruir esse preconceito? Eu fico pensando sempre na união dessas pontas, porque vai chegar uma hora em que a gente vai se encontrar fora do ambiente familiar, e vai se encontrar cada vez mais, porque os 60 mais, os 50 mais, os 60 mais vão aumentar numericamente, né? Então, se antes era possível não enxergar, porque a gente trabalha muito com a invisibilidade, né? Então, a gente não enxerga os mais velhos de maneira geral no panorama. Isso vai ser cada vez mais difícil, porque nós vamos ser maior número mesmo na sociedade. Vocês acham que é possível a gente começar a tratar disso lá no comecinho? Quer responder, Fran? Eu acho que sim, né? Até porque se a gente já está tendo essa convivência dentro dos lares, dentro das famílias, né? Eu acho que sim, né? Agora, as escolas, elas já são um ambiente intergeracional, né? O que falta, talvez, é uma pauta, alguma coisa mais estruturada para se lidar com isso em vários momentos. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa dentro da universidade, né, perguntando para os estudantes da graduação, a partir de que idade você considera uma pessoa velha, né? E a idade que veio foi 45 anos, para vocês terem uma noção, né? 45 anos foi a idade que veio de resposta. Então, eu acho que falta um trabalho, talvez, anterior, né? Porque é muito jovem falar que uma pessoa de 45, 50 anos é velha, mas é como eles enxergam. Só que, assim, dentro das empresas, essas pessoas serão estagiários dentro das empresas, muitas vezes estagiários dentro de uma área de recursos humanos, de seleção de pessoas, e que vão estar olhando para o currículo, olhando uma idade, olhando no banco de dados e descartando todo mundo acima de 40, 45 anos. Né? Então, por isso que tem que ser feito um trabalho, sim, né? Porque senão a gente não vai conseguir juntar as pontas. Então, por isso, talvez tenha que ser alguma coisa mais estruturada. Agora, as escolas, né? Será que as escolas percebem isso? Será que elas têm interesse de investir nisso? Ou, de novo, a gente vai ter que fazer um trabalho freela para tentar chegar nesse ambiente? Porque é isso, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, há um tempo atrás, né? Eu venho de uma área de recursos humanos, ganhava muito bem, obrigada, e tive que abrir mão de um monte de coisa, porque ninguém valorizava, ninguém queria pôr a mão no bolso, ninguém queria pagar. Não que hoje seja muito diferente, porque quando chegou o mês da mulher, várias empresas vieram me procurar para fazer palestra gratuita, esquecendo que a gente vive disso, né? Então, eu acho que tem uma coisa na nossa sociedade aí que desvaloriza muito a área de serviços, mas isso é tema para outro painel. Eu só vou complementar, eu acho que é muito necessário essa sensibilização nas escolas, né? Eu acredito que, assim, o que a gente percebe é que o preconceito ele se manifesta, às vezes, mais acentuadamente na galera mais jovem e ele se manifesta também nas classes sociais mais vulneráveis. Então, isso é bem evidente. Então, em classes sociais mais vulneráveis, muitas vezes tem até violência, né, ali, né, violência doméstica contra os idosos, tem muita fraude também, é muito neto pegando dinheiro dos avós por desconhecimento. Então, eu acho muito necessário isso, porque a percepção que a pessoa mais jovem tem, por exemplo, ela vê a mãe que tem, sei lá, 55, 60 anos, ou o professor que tem, é uma relação muito diferente para eles, né? Então, é alguém que está num patamar muito diferente, né? Aquele patamar de uma pessoa mais velha. Então, ele não reconhece, muitas vezes, aquela pessoa que pode estar no mesmo nível que ele, ou que pode estar do lado dele trabalhando, ou que pode estar fazendo alguma coisa junto, né? Então, isso eu acho que é um trabalho muito fundamental. Eu faço parte de um movimento que chama Movimento Atualiza, que é de combate ao etarismo,
E a gente já elaborou um pouco isso de como desenvolver uma cartilha para as escolas, como desenvolver alguma coisa que possa trazer esse conteúdo dentro desse ambiente. Perfeito, muito obrigada, Cléa. Você trouxe realmente questões importantes. Eu queria saber de vocês o seguinte, né? Hoje a gente tem uma perspectiva de vida que não existia até algumas décadas atrás. E, de novo, eu vou citar a minha mãe, mas é que realmente, para mim, ela serve muito como exemplo, porque aos 70 anos ela foi convidada para ser superintendente de uma empresa. Eu venho de uma carreira eu construí uma carreira não linear, né, Moisés? Eu fui radialista também, tive um programa na Rádio USP, fui sua colega lá durante um período, trabalhei com produção de show, depois fui assessora de imprensa, tive empresa, enfim, e hoje sou consultora em diversidade. Como é que a gente se prepara para ter mais 50 anos produtivos? Eu queria colocar aqui uma coisa que eu ouvi a Marieta Severo falando esses dias, que ela fala que ela quer continuar, ela sabe que ela continua ativa enquanto ela tiver curiosidade, né? Eu queria saber como é que a gente, então, eu tenho 55 e eu imagino que eu vá ter mais, espero não estar sendo muito otimista, mas pelo menos uns 40 anos de vida produtiva. Como é que a gente se prepara para isso? Como é que vocês pretendem se preparar para isso? Olha, eu queria aproveitar um complemento só ainda sobre o tema, o mais recente agora, no final, é que eu acho que esse encontro de gerações acabou nos colhendo de surpresa, né? Não estávamos preparados para esse encontro. Ninguém acho que pensou nesse encontro que se daria inevitavelmente, né? Através dos tempos, com a expectativa de vida, essa coisa toda acabou colhendo de surpresa. Agora, só que, não querendo ser cético, quero ser esperançoso sempre e espero viver o suficiente para ver grandes transformações nesse sentido, que, repito, a eliminação dos preconceitos, intolerância e tal, é coisa muito difícil, muito difícil. Há necessidade, sim, de estabelecer mais uma política que seja a partir política da própria sociedade, do governo. Se for falar em Brasil, por exemplo, eu não teria esperança nenhuma na atualidade, né, em termos de preconceitos e intolerância sendo incentivadas, inclusive até violência sendo incentivadas por elementos do governo. Mas, lembrar de uma coisa, para quem conhece a Universidade de São Paulo, uma das mais importantes do mundo, toda e qualquer modificação que se elimine intolerância e o outro preconceito muito grande também, que é o preconceito social, não é isso? Principalmente na Universidade de São Paulo, né, que foi feito por uma determinada classe e hoje em dia está vencendo, mas acaba sendo uma das últimas universidades públicas a adotar cotas, a permitir aluno proveniente do ensino público, que está sucateado, essa coisa toda. A mudança é muito difícil e há muita resistência dentro da própria direção das universidades nessa mudança, porque é uma classe social que domina praticamente esses estabelecimentos todos. Quem é que estuda, quem é que vai para Brasília, quem vira deputado, quem que manda, quem vira reitor, quem vira diretor. Isso é sempre uma classe privilegiada que se une e defende os seus, que se julgam direitos de propriedade suas, né? E combatem toda e qualquer modificação. Leis já estipuladas por governos anteriores que impunham modificações, inserção do ensino sobre história de África, que é a história de um povo que veio para cá também, não veio voluntário, né? Muito pelo contrário, mas há uma resistência muito grande em modificações. E esse que eu acho que é o ponto pior, quem detém os domínios, titularidade toda, são meia dúzia de famílias no Brasil todo, e assim quase que no mundo todo. Então, eles resistem, não permitem que um projeto desse social de transformação, de fato, de eliminação de todo qualquer tipo de tolerância, que progrida. E é muito difícil, sim. Não vou dizer impossível. É uma coisa para muitos e muitos anos, para muitas e muitas gerações, iguais outros movimentos estão esperando aí. A mulher que lutava para votar, hoje em dia voltou, mas não pode decidir nada lá em cima também, porque não é admitida. Caso do negro também, tem meia dúzia e tal, e quem se dá bem também
como todo ser humano, acaba olhando para o próprio umbigo. Acho muito complicado. O problema de conscientização, de trabalho, mas tem que ser de toda a sociedade, não só dos setores. Não invalida, claro, os movimentos já existentes, as tentativas e lutas, tal. A gente não deve desanimar, mas a luta continua, né? Já disse alguém no passado e vale para hoje e por muito tempo ainda, infelizmente. Obrigada, Moisés. Fran, Cléo, queria ouvir vocês. Olha, a tua pergunta, para mim, assim, o que a gente vê e o que a gente percebe é assim, para se manter ativo é se manter em movimento, né? Então, um pouco aquilo que a própria Maria de Severo falou, da curiosidade. E tem esse conceito do lifelong learning, né? Quer dizer, é passar a vida toda aprendendo, estudando, se interessando, porque isso é o que mantém a nossa mente ativa, as nossas perspectivas. Ter um propósito também é fundamental, né? Para que a gente possa perseguir isso e fazer com que esse propósito faça parte da nossa vida. Então, acho que são pequenas coisas aí que a gente pode... Pequenas não, né? Pequenas foi meio... Mas acho que são coisas que a gente pode ir fazendo, ir olhando para que a gente realmente se mantenha ativo por mais tempo. Eu acho que é isso, lifelong learning, né? Então, assim, a cabeça, né? Eu acho que é o corpo, porque se a gente vai viver mais, a gente tem que estar bem fisicamente, e aí porque assim, tem pesquisas que comprovam que as mulheres se cuidam mais, né? Que vão mais ao médico, que fazem mais exames e tal, então a gente precisa talvez dar uma provocada nos homens do nosso entorno, na nossa faixa etária aqui, para que eles se cuidem também, porque se a gente vai chegar nos 90, 100, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar com exercícios também, né? Uma vez o Abílio Diniz falou, puxa vida, todo mundo olha lá para frente e vê que as pessoas idosas têm problema com o joelho. Caramba, por que a gente já não começa a cuidar do joelho com 30? Por que a gente espera ter 60 para prestar atenção no joelho? Então vamos fazer musculação, vamos começar a cuidar do joelho, porque ele é que vai garantir a nossa mobilidade, que vai garantir que a gente ande, né, e se movimente. Então, a gente não quer ser independente, a gente não quer andar, né? Então, acho que ter autonomia, então a gente tem que cuidar do nosso físico, tanto com questões aeróbicas, como com questões musculares, né? E caminhada é um negócio que todo mundo pode fazer, não precisa ter dinheiro ou personal para fazer, né? Então, eu acho que é a cabeça, é o corpo, eu acho que é o relacionamento, a gente precisa ter uma rede de relacionamento que a gente possa contar, sabe, amigos, amigas, né, pessoas que a gente possa contar e que a gente possa trocar e dar risada, porque eu acho que isso faz com que a gente viva mais, né, a gente ser feliz, a gente ter momentos de prazer, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O networking, né, também já tem várias coisas que mostram que lá na frente, puxa, você envelhecer sozinho é uma coisa triste, né, você ter, sei lá, 90 anos e não ter uma rede de amigos, é muito diferente uma pessoa que tem uma atividade de cabeça, né? Então, uma coisa que eu quero ainda fazer e que não consegui ainda é meditação, que todo mundo diz que é uma coisa também que é muito boa, né, para a gente, enfim, que ajuda muito, né? Eu tenho problemas com insônia, também é outra coisa que eu preciso resolver, né? Que dizem que é terrível no nosso envelhecimento, e eu tenho uma insônia terrível, né? Então, todas essas coisas, eu acho que é um mix de coisas que a gente tem que pensar o seguinte, isso aqui é o nosso veículo, e ele vai levar a gente para muito mais longe, a gente tem que cuidar dele. Muito bom, é isso mesmo. Bom, só você, antes de eu encaminhar a gente aqui para o final, está acabando, você sabe que você me lembrou que eu tenho um plano que eu fiz aos 50 anos de colher tomate aos 99, né? E isso significa muitas coisas, assim, isso significa que, primeiro, eu vou ter saúde para colher o tomate, óbvio, e fazer o molho, né? Meu sobrenome não engana ninguém, eu tenho descendência italiana. Eu vou ter condições de ter um lugar para plantar tomate e eu vou ter amigos por perto para comer essa macarronada comigo. Então, é isso mesmo que você falou, é muito legal. E hoje, gente,
Eu queria dizer que é de propósito, mas não é, é mera coincidência. Hoje é dia da médica e do médico gerontologista. Parabéns para eles. Vamos lá, todos. Bom, a gente está chegando no final. Eu vou agradecer a todos vocês, mas eu queria então que vocês fizessem suas últimas considerações. E aí, aqui, na diretoria de diversidade, nós somos uma turma de 6, né? E nas nossas reuniões, a professora Lina Moreira, que é uma das diretoras, ela estabeleceu uma dinâmica que ficou muito legal e a gente usou aqui nesse evento, que é dizer como você sai do evento. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, dissessem o que vem por aí, quais são os planos que vocês têm, e dissessem como estão saindo hoje. Só. Tranquilo, fácil. Eu vou, de novo, fazer por ordem alfabética, mas agora eu queria fazer de trás para frente, se vocês me permitem. Moisés, primeiro você, por favor. Você tem 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos, eu aviso. Tá aqui. Rapidamente, né? Lembrando de um samba aqui, um sucesso do Zeca Pagodinho, né? Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá. Eu acho que serve bem para a gente aplicar, adaptar isso ao nosso caso, né? Que não dá tempo para ficar triste, não dá. Monarco da Portela sempre me dizia: Moisés, você não envelhece, te conheço há 50 anos, está sempre com a mesma cara, não tenho tempo para envelhecer, não dá tempo, velho, não dá tempo que eu posso fazer, tem que tocar a vida. Então, meu dia, que eu brinquei no começo, mas meu dia é hoje. Eu agora acabo de ser contratado aí por chamado por uma parceria com jovens, num projeto que vem da França, tal, que é trabalhado por jovens, administrado por jovens. Não ter medo de enfrentar, não ter medo de conviver, não ter medo de trocar experiências, ter vontade, né? Vontade, disponibilidade para trocar experiências, aprender e passar um pouco que você sabe também. E aquela jogada que se usava muito, no meu tempo, não existe, meu tempo é hoje. O Zé também sempre diz isso, no meu tempo, não era assim, no meu tempo, nosso tempo é hoje. Eu vivo sempre meu dia a dia, porque meu tempo é hoje. E assim, vou tocando o barco, espero colher muitos tomates, abobrinhas, maçãs, manga no quintal dos outros, vamos que vamos. E como que você está saindo? Me diga em uma palavra, Moisés. Eu acho assim, muito bem, porque você com humildade para aprender também, para trocar experiências, o grande segredo é esse. Você não sabe, ninguém sabe tudo, você está sempre aprendendo, eternamente aprendendo. E também o jovem, eu vi alguns jovens que chegam, vão certos cursos de locução, de radialismo, por exemplo, né? O rádio como era antigamente, faz um tipo de locução. O rádio que na atualidade é assim, uma coisa totalmente diferente, o rádio totalmente informal demais, né? Você dá notícias sobre a Ucrânia, guerra mundial, massacre na África e tal, você faz aquela cara triste, daqui a pouco está contando, olhando, o gatinho seu que está aparecendo no vídeo aí agora, né? Qual o nome do gatinho, hein? Como é que você veio pedalando hoje? Nossa, que blusa bonita que você está. Quer dizer, uma falta de interação, de fato, com o que está vivendo, com o que está falando, o que está passando para o ouvinte também. Então, levar com seriedade e ter disponibilidade para trocar experiência sempre. Estou indo muito bem, graças a Deus, sempre disposto a aprender cada vez mais. Obrigada, Moisés, muito obrigada. Fran, você, por favor. Bom, eu gostaria de só dar uma palavrinha sobre essa questão do etarismo, o ageísmo, o preconceito etário, que eu acho que teria que ser uma bandeira levantada por todos, né? Porque se você não sofreu, você um dia vai sofrer. Então, já começa a trabalhar contra isso, usa suas redes sociais, seu entorno, começa essa discussão, que eu acho que isso pode ajudar todo mundo. Então, essa seria a minha consideração. E aqui eu vou plagiar o Márcio Arruda, que eu também saio grata desse encontro. Estou muito feliz. Muito obrigada, Fran, muito obrigada, nós também. Cléo, por favor, suas considerações finais e me diga como você sai, seus planos e como você sai. Então, eu saio também muito feliz aqui desse encontro, acho que levantar essa bandeira, falar sobre esse assunto, especialmente dentro desse fórum aqui, para mim é muito gratificante. Eu acho que, assim, a nossa intenção, desde que a gente começou o Hype,
e todos os nossos estudos foi dar protagonismo para o público maduro, e é esse o nosso papel. Então, eu também quero deixar um recado aqui para todo mundo que está nos ouvindo, conta com a gente tem muito estudo, a gente pode ajudar muito nisso, para que realmente a gente consiga dar protagonismo e colocar essa geração no lugar que ela merece, né? E eu quero agradecer, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com essa conversa, adorei conhecer o Moisés, a Fran eu já conhecia, né? Então eu quero agradecer aqui todo mundo, que foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada, Cléo. Eu só posso agradecer vocês três, eu já estou com a dupla dinâmica aqui que vai encerrar hoje o nosso dia e o nosso evento, o Alexandre Lupe e a Cris Ávila. Fico muito feliz por a gente ter batido esse papo, sei que tem muita coisa ainda para falar, a gente nem chegou no poder público, mas no próximo chegaremos lá. E fico muito feliz também porque eu acho que finalmente o Brasil deixou de ser o país do futuro e hoje o Brasil é o país do melhor momento que a gente pode viver, como disse o Moisés da Rocha, que é o agora. Gente, valeu, um beijo a todos, passo a palavra para a Ale e Cris, beijos. Eu sempre tive vontade de pedir para o Moisés uma coisa, o Moisés falar assim, a APP pede passagem. Moisés, eu também sou do rádio, fui do rádio há muito tempo e te acompanhei por muitos anos aí, viu? Obrigado por tudo que você dividiu com a gente por toda essa tua carreira e hoje aqui também nessa palestra da APP. Obrigado mesmo, viu, Moisés? E um segredinho também, a APP pede passagem, lembrando que a locução que eu faço no programa do São Pedro Passagem, eu sou do interior de Ourinhos, né? Então tem que sotaque de caipira e tal. Demorei muito quando cheguei em São Paulo para mudar a fala, para conseguir chegar no rádio falando, né? Bom, mas eu faço lá, tanto é que eu toco Nelson Gonçalves, né? Toco o pessoal da velha guarda, Chorinho, e a minha locução é uma homenagem até aos locutores que nos inspiraram através da história de Chico Anísio, Haroldo Lobo, um monte de radialistas que vieram fazer história quando o rádio era com R, né? Rádio, tal, rádio, é uma homenagem aos nossos locutores esportivos, tal. Por isso fica aí. A APP pede passagem. Bora, gente! Maravilhoso! Maravilhoso. Martinha, quero saber o seguinte, o tomate é italiano? Porque molho com tomate italiano, manjericão... Amigo, é o seguinte, o tomate está praticamente o preço do ouro, então é com o que tiver. Cris. Obrigada, Fran, obrigada, Cléia, obrigada, Moisés. Martinha, muito obrigada por esse painel maravilhoso. Como é que você sai daqui? Hoje terminou, como você sai daqui desse banho de diversidade? Eu saio realizada por mais um evento que a gente colocou para rodar. Marta. Amigo, eu saio aliviadíssima, porque você não imagina o que é estar com essas 3 pessoas, socorro Jesus, e depois ainda de ser a última, né? É o último painel, ou seja, eu tive Bento, eu tive Lina e tive esse que vos fala, Alexandre Lupe. Não é fácil não, viu? Mas tudo bem, damos conta, eu acho. Gente, acho que a gente sai muito feliz, a gente sai realizado e com um monte de lição de casa, né? E aliviado pelo fato da gente parar com essa coisa de fazer cara de conteúdo de que sabe, e a partir de hoje dizer, não sei, me ensina aí. Né? Então, acho que essa é a mensagem total aí do nosso banho de diversidade, quais as jornadas possíveis. Ficamos por aqui. A gente vai fazer alguns recortes de todo esse evento, você vai ter aí para poder acessar direto os painéis e tudo mais. Então, é só ficar ligado aí nos canais da APP, e acessar appbrasil.org.br para saber mais. Eu estou esquecendo alguma coisa? Gostaria de agradecer mais uma vez a diretoria da APP, a diretoria de diversidade, que proporcionou nosso APPcast. APP, que é verdade. Aliás, hoje sai mais uma edição do APPcast, a edição número 83. SXSW. SXSW. Exato, que todo mundo pode acompanhar pelo Spotify e todas as plataformas. E agradecer ao nosso presidente, Silvio Soledade, que está cada vez mais fazendo a APP acontecer. É nóis, Silvião! Beijo para vocês, Fran, beijo,
Cleia, beijo. Diogo, obrigado por tudo aí. Você e a Bruna arrasaram, tá? Aí ajudando a gente em Libras. E a gente tá começando também com a audiodescrição. A gente vai chegar lá. Tem Bora. mais uma pessoa para agradecer. Mais uma pessoa. A Geni. Geni! Geni, vem cá. Vem aqui. Vamos quebrar o protocolo. Geni. A gente ficou o tempo Vai, todo Geni. fugindo de passar na câmera. Agora vamos quebrar. Passa em frente à Vem, câmera, Geni. assim, ó. Fala lá. Ê, beleza. Olha lá, Geni, Geni, ó. maravilhosa. E assim agora, todo mundo fazendo tchau pra gente fechar. Vamos Tchau, lá. gente. Obrigada. Tchau. Neste vídeo, 3 pessoas estão em frente ao mar apreciando o pôr do sol. Elas estão sentadas, 2 em um banco e outra no chão. Não dá para saber o gênero, a raça, a cor ou religião dessas pessoas. Mas isso também não importa, né? Voltemos para a paisagem. Já passou da hora das produções audiovisuais serem realmente inclusivas. Aqui na Compasso, a gente está tentando. Que tal aprendermos juntos? Uma logomarca surge na tela. Compasso Collab, onde nascem conteúdos. Capacitismo. Regionalismo. Regionalismo. Etarismo. Quais as jornadas? Quais as jornadas possíveis? Banho. De diversidade. Banho de diversidade. APP Plural.